I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que aconteceu no ano de 2006 nos Estados Unidos. E eu considero esse um caso chocante, um caso perturbador, porque os assassinos, eles gravaram um vídeo antes e depois de cometer o crime. Se você gosta de casos criminais, que também tem um desaparecimento ou um mistério, eu convido você a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like, isso ajuda muito, e também ativa o sininho para receber as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Casey Jo Stoddard. Casey Jo Stoddard nasceu no dia 21 de dezembro de 1989 e morava na cidade de Pocatello, em Idaho. Ela estudava na Pocatello High School e em 2006 estava namorando um jovem chamado Matthew Beckham. A Casey, ela era descrita como uma típica adolescente apaixonada por música, desenhos e também os animais. Quando seus tios viajavam, ela ficava responsável por cuidar da sua residência. No dia 22 de setembro de 2006, a Casey estava com 16 anos e estava cuidando da casa dos seus tios como de costume, e seu namorado Matthew a fazia companhia. O Matthew teve uma ideia e convidou o seu amigo chamado Torrey Adamczyk para ir até a casa, e ele trouxe junto um outro amigo chamado Brian Dapor. Matthew não sabia que o seu amigo Torrey e o Brian, eles tinham uma lista escrito pessoas para morrer, pessoas que vamos matar, e ele também não sabia que a sua namorada, a Casey, estava nessa lista. Todos os quatro se conheciam da escola Pocatello, na qual estudavam juntos. O Torrey e o Brian ficaram cerca de 2 horas na casa. Eles assistiram junto a Casey e o Matthew um filme chamado Kill Bill, só que eles deram uma desculpa que iriam ao cinema assistir outro filme. Então a Casey, como estava cuidando da casa, permaneceu na residência junto com seu namorado. E antes do Brian sair, ele foi até o porão e destrancou uma das portas, porque eles já estavam com uma ideia, já tinham um plano que eles colocariam em prática mais tarde. Um tempo depois, a dupla retorna para a casa dos tios da Casey. Eles estacionam o carro do outro lado da rua, colocam máscaras, pegam luvas também e colocam algumas armas no bolso, como facas. Eles vão até o porão, facilitando a entrada deles, porque o Brian destrancou uma das portas, e eles começam a fazer alguns barulhos no porão para fazer com que a Casey e o Matthew escutassem e fossem até o porão. Só que isso não deu muito certo, porque o casal estava assistindo televisão na sala e eles não ouviram barulho nenhum. Como a dupla viu que os dois não ouviram, eles decidiram desligar a luz da casa. Isso, é claro, assustou muito a Casey e o Matthew. Simplesmente a luz apagou do nada e um dos cachorros da família, do tio, ele olhou para a porta do porão e ele rosnava como se estivesse mostrando que tinha alguém ali, mas os dois não foram até o porão e logo em seguida a luz voltou. A mãe do Matthew não queria que ele dormisse com a Casey e convidou a menina para dormir junto com o Matthew, só que na casa dele. Mas a Casey, como era uma menina muito dedicada, ela disse que ela não poderia deixar a casa dos seus tios sozinha por causa dos animais de estimação. Então, lá por umas 10 horas da noite, a mãe do Matthew apareceu e pegou o seu filho e levou para casa. Mas a Casey, ela não estava se sentindo muito segura, ela estava com uma sensação ruim, a luz tinha desligado, ela não queria ficar sozinha na casa, ainda mais no escuro. Então ela não estava se sentindo muito bem. O Matthew também não queria deixá-la sozinha naquela noite, mas como a mãe do Matthew pediu que ele voltasse para casa, então foi isso que ele fez. E a Casey ficou, e até então estava tudo bem, a luz não tinha caído mais.
Logo que o Matthew saiu da casa dos tios da Casey, ele ligou para o seu amigo Torrey e o Torrey demorou um pouco para atender e quando ele atendeu, ele estava falando muito baixo e o Matthew pensou, bom, provavelmente ele está dentro do cinema, por isso que ele está falando baixo, mas mal sabia ele que o Torrey e também o Brian estavam dentro do porão da Casey. A dupla desligou novamente a luz da casa, esperando que a Casey fosse até o porão para reacender as luzes. Só que ela não foi, então os dois decidiram entrar na casa. O Brian estava armado com uma adaga e o Torrey tinha uma faca do tipo caça nas mãos. O Brian, ele abriu e bateu a porta de um dos armários na casa com a intenção de assustar a Casey, mas ela estava dormindo no sofá e não ouviu nada. Então, como essa tentativa de assustá-la falhou, os dois foram para cima dela e atacaram ela mais de 30 vezes a facada, que é claro que foram fatais. Depois de matar a jovem a sangue frio, os dois assassinos fugiram do local. O Matthew naquela noite ligou algumas vezes para Casey, mas ela não atendeu o telefone. Na manhã seguinte, ele ligou mais vezes, cerca de 15 vezes, ela não atendeu o telefone. A mãe dela também estava preocupada porque ela também ligou algumas vezes e, é claro, a Casey não atendeu o telefone. Durante a tarde, mais para perto da noite, o Matthew se encontrou com o Torrey e falou que não tinha conseguido falar com a Casey, só que o Torrey, ele sabia de tudo, é claro, ele era um dos assassinos, ele ficou quieto. O Matthew pediu que o Torrey levasse ele até a casa dos tios da Casey, mas o Torrey inventou uma desculpa, disse que não tinha gasolina no carro e ficou por isso mesmo. E o Matthew naquela noite ligou mais algumas vezes para Casey que não atendeu o telefone e ele passou a noite com o assassino da sua namorada sem ao menos saber disso. Ele passou a noite com o Torrey e com a família do Torrey. No dia 24, os tios da Casey retornam para casa depois da viagem e quando eles chegam, eles já percebem alguma coisa estranha. A porta da frente estava aberta e não era para estar aberta, é claro. Então, quando eles vão entrando na casa, eles percebem que tem alguns vidros quebrados, algumas coisas jogadas no chão e eles se deparam com a Casey morta na sala de estar. Eles ficaram apavorados com toda aquela situação, ligaram imediatamente para a emergência, para a polícia, e a polícia chegou até o local e o seu corpo foi encontrado apenas 2 dias depois do seu assassinato. O patologista que fez os exames no corpo da Casey disse que a maioria das facadas foram no seu peito, atingindo o seu coração. A polícia iniciou as investigações e não demorou muito para que os investigadores determinassem que Torrey e Brian foram as últimas pessoas a ver a Casey com vida. O Torrey foi o primeiro a dar o seu depoimento para a polícia e ele contou o que ele fez naquela noite. Primeiro ele disse que umas 8h30 da noite ele e o Brian foram até a sua casa porque eles dariam uma festa, mas a festa acabou não acontecendo, então os dois decidiram ir até o cinema. A polícia, o investigador que fez as perguntas a ele, perguntou como era aquele filme, qual filme ele tinha assistido, mas ele não sabia explicar, né? Não sabia se lembrar de nenhuma das partes daquele filme que ele assistiu naquela noite. Durante os vários interrogatórios, cada adolescente culpou um ao outro. O Brian afirmou que estava na mesma sala quando Torrey atacou a Casey e ela foi morta, mas ele negou tê-la esfaqueado. Mais tarde, ele admitiu que a esfaqueou sob as ordens do Torrey. 3 dias depois, o Brian levou a polícia até um esconderijo de evidências que ele enterrou na área de Black Rock Canyon. As evidências incluíam algumas facas, luvas, máscaras e uma fita de vídeo que continha imagens de ambos os assassinos planejando explicitamente o assassinato da Casey, e na fita também tinha as imagens deles conversando sobre o assassinato depois do ocorrido. There should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up, we gotta get our act straight. Okay.
O conteúdo da fita, mais tarde, foi lida em voz alta no tribunal e ficou claro a insensibilidade da dupla, como o Brian dizendo que eles se tornariam serial killers muito famosos, muito conhecidos. Eles também mencionaram alguns serial killers, como o serial killer do Zodíaco e também o Ted Bundy. Eles também falaram que se inspiraram no massacre de Columbine e se inspiraram também no filme de terror Pânico. Os dois foram a julgamentos separados. Em 17 de abril de 2007, Brian Dapper foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer o assassinato. O julgamento de Torrey Adamczyk começou em 31 de maio de 2007 e ele foi condenado pelas mesmas acusações que sua dupla em 8 de junho de 2007. Ambos receberam penas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional e mais de 30 anos de prisão perpétua pela conspiração por trás do crime. Torrey Adamczyk está cumprindo pena na unidade 10 da instituição correcional do estado de Idaho. Já o Brian Dapper está cumprindo sua pena na unidade de instituição correcional do estado de Idaho 16. Ambos apelaram de suas sentenças e a condenação do Brian por conspiração foi anulada, mas a condenação por assassinato ainda é válida. No ano de 2010, a família da Casey entrou com uma ação civil contra o distrito escolar de Idaho. Eles alegaram que a escola foi negligente e deveriam saber que o Brian e o Torrey representavam uma ameaça para os outros alunos. Tanto o Tribunal Civil quanto a Suprema Corte do Estado indeferiram o caso, dizendo que as ações dos assassinos não eram previsíveis. O Brian passou grande parte da sua infância em outra cidade, depois ele se mudou para Pocatello quando conheceu o Torrey. Os dois, eles se conectaram muito logo que se conheceram, eles gostavam muito de filmes também, como falei, sobre serial killers e crimes, e eles faziam uma série de gravações utilizando uma fita e depois essas imagens vieram à tona até aquela antes de cometer o assassinato da Casey, depois eles comentando como foi o assassinato da Casey. Os dois tinham 16 anos quando cometeram esse crime. A gente fica pensando, bom, mas por que eles fizeram isso? Tem uma pequena teoria, eu posso dizer, porque nada foi confirmado, de que o Brian, ele era apaixonado pela Casey e ele sentia ciúmes do Matthew namorar com a Casey, então esse seria um motivo, mas lembrando que isso nunca foi confirmado, a polícia nunca falou sobre isso e a gente também não sabe se foi esse o motivo do crime. Outra coisa que sabemos sobre a dupla é que no dia 31 de agosto de 2003, o Torrey, ele ligou para um amigo e perguntou se ele compraria algumas facas para ele, afirmando que ele queria começar uma coleção. O Torrey e o Brian pegaram esse amigo, eles foram até uma casa de penhores e na casa de penhores o Torrey escolheu uma faca e o Brian escolheu 3 facas. Essas facas depois foram utilizadas no assassinato da Casey e também isso mostra que os dois estavam já há algum tempo planejando esse assassinato. E nós sabemos também que no próprio dia 22, a dupla foi à escola, normalmente, levando a sua câmera, fazendo alguns vídeos, e nesses vídeos a gente vê uma imagem que aparece a Casey no corredor da escola, mexendo no seu armário, os dois conversam com ela, pede para ela dar oi, e na cena seguinte, eles estão, parece ser na sala de aula ou numa biblioteca, eles estão escrevendo algumas coisas num caderno, e eles falam que aquele dia vai ser o dia do assassinato da Casey, eles até pedem desculpa para a família da Casey pelo que eles vão fazer mais tarde. Então, pessoal, concluindo esse caso, é um caso terrível que todos tinham a mesma idade, tanto os assassinos como a vítima Casey, todos tinham 16 anos, e pelas imagens do vídeo ali que eles gravaram antes do assassinato, ficava muito claro que eles achavam muito engraçado matar alguém, que eles achavam aquilo certo e que aquilo tinha que ser feito, e por algum motivo eles escolheram a Casey. E também em outros momentos desses vídeos, eles falam que eles queriam ter matado outras pessoas, provavelmente outras mulheres, mas que quando eles foram até a casa dessas mulheres, elas não estavam sozinhas em casa, e como a Casey estava, ela foi a primeira vítima, digamos assim. Talvez eles pensassem em cometer mais crimes e se tornar um serial killer, como eles falavam, que tinham grande admiração por eles. Lembrando que se você tem alguma sugestão de algum caso que queira que eu comente, pode deixar aqui nos comentários que em breve eu faço um vídeo aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.